Olá, no programa de hoje, as lutas e os avanços das mulheres em Minas. Os impactos das mudanças climáticas para as mulheres e o papel que elas cumprem na conservação ambiental foram escolhidos como temas centrais do calendário de mobilização do Parlamento Mineiro em 2025, em parceria com organizações da sociedade civil, com eventos previstos nesse mês de março e outras iniciativas ao longo do ano. Eu converso com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, deputada. Sempre um prazer receber. Igualmente, Marcos. Obrigado pelo convite. E o Mundo Político sempre trazendo aqui boas informações, né, interagindo com a nossa população. Deputada, para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Assembleia realiza, nesta quinta, dia 13, o ciclo de debates Mulheres e Emergências Climáticas, Protagonismo, Construção da Resiliência e Justiça Climática, dentro aí da programação do Sempre Vivas 2025. O que pesou para a escolha desse tema e quais as questões mais urgentes que ele traz? Marco, o tema ele é sempre construído a partir de um grupo, né, que mescla a sociedade civil, outros poderes representados nessa comissão, uma comissão de organização. E a gente selecionou ali vários temas e, dentre eles, elegemos essa questão da emergência climática, porque, de fato, é uma pauta muito importante, é uma pauta urgente. As pessoas mais afetadas com as situações das crises climáticas, das emergências, né? Quando falta água, quando a gente tem um impacto diretamente na questão do alimento, né? Da segurança alimentar, somos nós, mulheres, meninas e mulheres. Então, a temática foi definida a partir desse grupo, considerando essa prioridade, considerando que somos as mais impactadas, mas que também somos as que mais estamos prontas para protagonizar as medidas para mitigar e proteger o nosso ambiente. Por que esse segundo ponto, das mulheres estarem mais prontas para isso? Porque nós vivenciamos mais na prática, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em alguns desabamentos que acontecem nas comunidades mais precarizadas, nas vilas e favelas, isso vem oriundo desse problema que a gente tem, né, com concentração de chuva. Aquelas casas ali, aquele entorno, normalmente eles são 90% chefiados por mulheres. Então, aquele impacto ali, né, vai ser direto na vida das mulheres. Quando a gente pensa nas grandes secas e a gente vê a falta de água, principalmente no extremo do nosso estado, a gente sabe também que são as mulheres que estão ali sendo impactadas com a falta da água. São elas que percorrem quilômetros e quilômetros com a lata na cabeça, por exemplo, para poder trazer água para a família. São elas que estão responsáveis pelo cuidado, pela higienização e pela própria nutrição daquela família. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esses impactos, a gente sofre esses impactos, a gente também tem mais capacidade de pensar as soluções práticas para diminuir o impacto e para gerar uma solução que seja uma solução mais abrangente, né? Então, esse é o enfoque do Sempre Vivas desse ano. Consideramos também a importância da COP, que o Brasil vai sediar esse ano, né? Então, tem uma conexão com uma pauta que é uma pauta dentro do contexto das políticas do Brasil. Consideramos também que a Assembleia, no ano passado, se dedicou boa parte do tempo discutindo, né, como que nós vamos lidar com essa questão da emergência climática, quais são os projetos que vão estar pautados, que tipo de orientação nós vamos entregar ao governo para as políticas públicas. Então, é uma ação conectada, né, considerando que nós mulheres estamos no eixo de todas as políticas públicas. O ciclo é um ponto de partida. Como que a temática será trabalhada em outras atividades ao longo do ano? É um ponto de partida, né? Então, na quinta-feira, nós receberemos aqui especialistas que estão interagindo com o assunto em Minas Gerais e no Brasil e no mundo. Vai ser um dia inteiro de debates. Nós temos 2 mesas na parte da manhã, 2 mesas na parte da tarde. E ao longo do ano, nós teremos várias audiências públicas já aprovadas na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para discutir desdobramentos das questões de emergências climáticas. Não deu para discutir tudo, porque é um assunto muito denso, né? São muitas informações ali. Mas ao longo do ano, nós vamos oportunizar e possibilitar que as mulheres e que a sociedade como um todo interaja com esse contexto. Tem uma questão curiosa, Marco, que a gente também identificou. Embora a emergência climática é uma urgência, e todos nós sabemos disso, porque isso vai impactar, inclusive, na garantia de água, né, para a nossa população, a sociedade, de uma forma geral, ainda não percebe como uma urgência, né?
tem outras demandas mais Trabalhar urgentes. essa conscientização. Né? Então, trabalhar também essa conscientização, um pouco do que a gente pensou. Falando na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a senhora foi reconduzida, né, em fevereiro à presidência, vai ocupar pelo 3º biênio seguido essa função. E a comissão já tem também, né, na agenda imediata uma preparação aí de projetos para irem ao plenário, não é isso? Sim, Marco, e tem um ponto assim, muito interessante dessa construção da comissão, porque a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher é uma comissão estratégica aqui na casa, né? Dificilmente nós vamos discutir uma política, qualquer ela que seja de saneamento, de infraestrutura, de educação, que não perpasse pelas mulheres. Nós estamos inseridas em todas as políticas, e qualquer política que for pensada sem pensar na perspectiva das mulheres é uma política que vai ser fracassada. Então, eu vejo a comissão hoje como uma comissão estratégica, ela não é uma comissão temática, né? Não vai adiantar a gente insistir num trabalho que não nos insira no contexto realmente das definições. Eu ocupei a Comissão de Desenvolvimento Econômico no biênio passado, levando para essa comissão a importância das estratégias do desenvolvimento econômico, pensando na questão de gênero. Isso é fundamental, né? Afinal de contas, se as mulheres não estão inseridas no mercado de trabalho, não estão com a sua autonomia financeira, ela vai ser vítima de violência doméstica e familiar com mais intensidade do que outras mulheres. Então, a gente precisa perpassar isso. Hoje, o grande desafio que eu vejo da comissão é a gente conseguir, dentro da casa, ocupar essa centralidade. Ela não é pura e simplesmente uma comissão temática, ela é uma comissão eixo, estratégica. Mas é um processo em construção, né? É um processo em construção, e eu entendo que a nossa participação na presidência, seguidas nesses biênios, também vem trazendo muito esse efeito. Prova disso, eu estou indo agora, amanhã, embarco para Nova York, recebi um convite do Ministério das Mulheres para compor a comitiva nacional que está na reunião da ONU, na 69ª sessão da comissão que trata a situação das mulheres no mundo, para levar para lá as discussões que nós temos feitos aqui em Minas Gerais. E trazer também retornos. E trazer também retorno. Então, isso mostra o bom posicionamento que a nossa comissão ocupou no Brasil. A gente não está apenas fazendo denúncias de situações que o Estado ainda não consegue resolver, a gente não está apenas aqui só fazendo os importantes projetos de leis, mas nós estamos movimentando a estrutura política, a estrutura das políticas públicas para salvar vidas. Afinal de contas, o Brasil ainda lidera o ranking dos países que mais mata mulheres pelo simples fato de ser mulher. Já dá para adiantar alguma coisa, deputada, sobre esses projetos para esse mês que podem serem aprovados na comissão e posteriormente em plenário? Sim, nós temos uma força-tarefa na comissão esse mês para que a gente possa colocar os projetos em condições de aprovação em plenário. Hoje já fizemos uma votação grande com projetos temáticos com mulheres. A reunião ordinária dessa semana aprovou 5 projetos, né, diversos, de diversas deputadas e deputados, e a gente vai procurar avançar em vários projetos. A gente tem projetos que estão lidando com a área de saúde, temos projetos que estão lidando com a área da educação, da cultura, né, e todos esses projetos serão apreciados no mês de março para que a gente consiga pautá-los em plenário. A senhora tocou no dado da violência, né, que realmente, infelizmente, continua alarmante. Uma recente pesquisa do Fórum de Segurança Pública e do Instituto Datafolha demonstrou que os índices de violência de gênero atingiram em 2024 o maior patamar no país desde 2017. Mais de 21 milhões de brasileiras, né, sofreram aí algum tipo de violência no período. Por que ainda é tão difícil conter essa chaga, deputada, mesmo com esforços constantes de conscientização, melhorias em estruturas de enfrentamento? A gente precisa de um compromisso verdadeiro da nossa sociedade, sabe? A gente precisa que essa luta pela garantia de direitos, pela promoção de uma vida digna para as mulheres, seja de todos e de todas, de mulheres e de homens também, né? A gente precisa envolver todo mundo nesse compromisso para que a gente possa, de fato, garantir que se entenda que a violência contra a mulher é crime, não deve ser cometida, que as mulheres têm a liberdade de estarem onde elas quiserem estar. Hoje não é assim, né? A gente saiu agora do 8 de março, né, no último sábado, e nós tivemos no dia 8 de março situações muito críticas em relação à violência. Tivemos aqui em Ibirité uma oficial de justiça que foi agredida
na sua função, ela foi notificar um homem e foi agredida por ele, né? Exercendo a sua função. Nós tivemos no dia 8 de março a descoberta do corpo da menina de 10 anos de idade. Bárbaro, né? Um crime bárbaro com uma menina de 10 anos de idade. Né? Isso tudo no dia 8 de março. Nessa semana que se seguiu, nós já tivemos, em cada um dos dias dessa semana, uma situação mais absurda do que a outra. Né? Tivemos agora, recentemente, um feminicídio também aqui em Birité, de uma biomédica, 33 anos, no seu exercício pleno da sua função, atendendo. Esse companheiro dela entrou no consultório, matou, porque não aceitava o fim do relacionamento. Então, isso é mais do que lei, a gente precisa de compromisso. Hoje, o que nós exigimos é compromisso da nossa sociedade, porque não dá. Né? Me perguntaram outro dia, deputada, como é que foi essa comemoração do 8 de março? Eu falei assim, comemorar como? Não tem jeito, né? Nós estamos aqui nesses minutos conversando e nós já temos registros de mulheres que estão sendo violentadas, crianças, meninas que estão sendo abusadas, ou mulheres que estão sendo mortas pelo feminicídio. Mais dados, em quase 70% dos casos de violência contra a mulher também, por essa pesquisa do Fórum de Segurança Pública, os agressores são os próprios parceiros ou ex-parceiros. E 57% das vítimas são agredidas dentro da própria casa. O que esses números indicam para novas ações do poder público? Os lares, né, que deveriam ser os lugares mais seguros, são os lugares mais inseguros para meninas e mulheres. A gente precisa de implementação de políticas públicas. Nós temos, por exemplo, uma lei, que é uma lei de autoria minha, aqui da casa, que leva as noções básicas da Lei Maria da Penha para as escolas. Nós queremos trabalhar com as meninas, com as mulheres, trabalhar os tipos de violência, porque boa parte das mulheres estão em processo de violência, não identificam a violência, porque não conhecem mesmo, desconhecem inclusive a Lei Maria da Penha, desconhecem os tipos de violência. A gente quer falar com elas quais são os tipos de violência, como elas pedem socorro, né? O que são as medidas protetivas, aonde elas podem procurar, mas, sobretudo, Marcos, nós queremos falar com os futuros homens do amanhã, porque são eles que são os agressores e são os potenciais agressores, que seguem muitas vezes, reproduzem comportamento. Porque o pai fez, o tio fez, então acha que pode fazer também. Então, a estratégia de trabalhar formação dentro das escolas é, inclusive, de trabalhar com os meninos, os futuros homens, para que eles também tenham consciência de se não reproduzam esse comportamento, né, que nos mata. Hoje vocês têm visto dificuldade de execução dessas políticas públicas, até que já foram aprovadas mesmo aqui na Assembleia, mas que na prática talvez não estejam chegando na ponta como deveriam? Há uma morosidade grande, né, especialmente fazendo um recorte para o estado de Minas Gerais, a gente percebe que tem uma morosidade na implementação dessas ações. A gente tem aprovado ao longo desses biênios que eu estou como presidente da comissão projetos importantíssimos, projetos inovadores, e o estado ele patina, né? Ele não consegue implementar. No caso da Secretaria de Educação, esse caso das escolas. Esse especificamente na Secretaria de Educação, esse das escolas, né? Mas vou trazer um outro exemplo, que é um projeto do Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que é um projeto inovador, numa perspectiva da geração de emprego e renda para essa mulher, para que ela possa quebrar o ciclo da violência. Né? Não adianta só a mulher ter coragem de romper aquele relacionamento, ela precisa ter coragem, ela precisa ter estrutura, ela precisa ter acolhida e ela precisa ter oportunidades. Então, o Banco de Empregos ele é um projeto inovador, pioneiro, né, no Brasil, e o Estado ele faz a sua implementação de um programa, chama A Vez Delas, mas é um programa que ainda não conseguiu escalar. Né? Ele não conseguiu atender a diversidade do nosso Estado, ele não conseguiu sair da margem da capital, ele não conseguiu captar empresas parceiras que ofereçam vagas que estão compatíveis com a realidade da maioria dessas mulheres. Muitas delas, pela situação de violência, abandonaram o estudo, né? Não seguiram suas carreiras. É o primeiro emprego da maioria delas. Então, você não pode ter vaga que exija tanta experiência, vaga que exija formação superior, porque nós estamos lidando com um público que é um público que, pela situação da violência, ficou impedida de avançar. Muita coisa para a comissão continuar cobrando, né, deputada? Temos muito. E mais do que falar, fazer bonitos discursos, né, escrever bons textos, a gente precisa que seja implementado, porque nós estamos falando, Marco,
é do limite entre salvar uma vida ou não. Há também, deputada Ana Paula, um recorte de violência no campo digital. 1,5 milhão de mulheres tiveram fotos ou vídeos íntimos divulgados sem seu consentimento no ano passado no Brasil. Quão devastadora pode ser essa exposição para a vida de uma mulher? Muito, né? A gente até não tem cálculo, mas eu vou te trazer assim, um outro dado trágico, né? Nós temos alguns relatos de meninas, jovens inclusive, meninas com menos de 20 anos, que depois desse processo de exposição cometeram autoextermínio, né? Porque não suportaram aquele processo de exposição de fotos que foram montadas, ou até de fotos que foram ali compartilhadas nos seus relacionamentos, que depois foi utilizado contra elas. Então, você tem ali uma violência psicológica que é exercida com isso, e, por outro lado, a gente percebe uma escalada da violência contra nós, né? Então, se não é a violência doméstica e familiar, é essa violência que nos expõe na rede social, nos expõe na internet, e que é difícil de controle. E é mais uma tarefa, né? Para conscientização, né? Esse caso do campo digital aí, né? Sim, e a preocupação com a mulher como um todo e a preocupação com as crianças e adolescentes, que estão cada vez mais envolvidas com as questões tecnológicas, né? Os abusadores aproveitando as estratégias, muitas vezes de jogos, de oportunidades, para entrar ali e articular contato com essas crianças. Então, nós estamos vivendo um período muito perigoso para meninas, para mulheres e para as crianças de uma forma geral. Deputada Ana Paula, vamos falar um pouco também sobre participação política feminina. A Assembleia tem, no momento, a maior bancada de mulheres da sua história, com 15 parlamentares. Essa condição também é oportuna para consolidar avanços e buscar uma ampliação ainda maior de cadeiras e de protagonismo da Casa nos próximos anos? Vocês, atuais deputadas, estão alinhadas quanto a isso? Sim, nós temos esse compromisso, né, do fortalecimento da nossa participação. A gente, aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem até um percentual um pouco maior do que na maioria dos estados, do que a média, mas é uma exceção, né? E o que a gente precisa fazer é transformar isso numa regra, né? O que a gente quer é que a bancada feminina na próxima legislatura seja ainda maior, como fizemos, né, na virada da legislatura passada. Nós éramos 10, elegemos 15. Esse era um compromisso que a gente tinha estabelecido com a bancada anterior. Vamos trabalhar para dar mais oportunidade para essas mulheres, as mulheres que têm potencial e que querem estar na política institucional, que elas estejam mais conosco aqui, participando um pouco mais desse processo político que a gente vivencia, porque às vezes é muito diferente do que as pessoas imaginam, né? Especialmente as mulheres. É preciso que essas mulheres estejam mais integradas com as organizações partidárias, para que elas possam entender o processo também eleitoral. E que as direções partidárias se abram também, né? A participação delas. Não é só você colocar o nome ali na nominata para disputar uma chapa, sem você disputar o orçamento, sem você disputar, acompanhar a composição dessa chapa. Então, a gente precisa fazer com que as nossas mulheres que vão estar na política também compreendam todo esse processo. Então, é uma força-tarefa. A Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher trabalha também nessa perspectiva. Então, nós já realizamos cursos de qualificação em parceria com a Escola do Legislativo para mulheres que querem exercer cargos de lideranças políticas. Aprovamos leis aqui, fortalecendo também, estimulando que jovens e mulheres também ocupem esse espaço. Então, a gente tem colocado isso também como ponto prioritário, porque isso é fundamental. Uma democracia só será uma democracia plena quando nós tivermos a participação efetiva das mulheres. Somos 52% da população. É importante formar deputadas, então, comprometidas com essa agenda, né? Comprometidas com essa agenda. Inclusive, Marco, nesse encontro da ONU, né, que eu estava falando dessa sessão extraordinária, uma das mesas em que eu estarei presente, participando como palestrante, é justamente para discutir a participação das mulheres na política. Né? As ações afirmativas para que as mulheres possam chegar nesses espaços, mas como fazer para que elas se mantenham nesses espaços? Porque a violência política de gênero, já está aprovado, ela é uma estratégia para tirar as lideranças femininas desse contexto. Tem uma lei estadual, né, aprovada aqui na Assembleia, que foi a primeira, né, de combate a essa violência política de gênero. Foi um recado institucional forte, deputada Ana Paula, contra tentativas de intimidação? Sim,
Nós aprovamos a lei em meio a um dos piores momentos do Brasil, né, com a questão da violência política de gênero, o Estado de Minas Gerais liderando o ranking de violência política de gêneros, várias das minhas colegas deputadas aqui impactadas por essas questões. O recado das mulheres, o recado da comissão e o recado do Parlamento Mineiro foi que aqui nós não vamos tolerar e nós não podemos tolerar. A depender de mim, cada uma das nossas mulheres que estiverem em situação de violência, exercendo suas funções políticas, ela vai ter voz e vai ter vez aqui na Assembleia. Recebi recentemente no meu gabinete uma vereadora do Vale do Jequitinhonha que veio me trazer as absurdas situações que ela passa pelo simples fato de ter sido eleita vereadora na cidade, né? É um absurdo. A gente não pode ser conivente com isso, a gente tem que ter atuação que saia do papel e que vá, de fato, atender as nossas mulheres na ponta. A senhora também é uma das autoras do Estatuto da Igualdade Racial em Minas, lei que começou a vigorar em janeiro deste ano. E foi sancionada aí com 2 vetos do governador, né, em relação à questão de cotas e também um outro ponto, né, além das cotas, foi a inclusão dos temas, né, em concursos públicos para servidores do Estado, futuros servidores do Estado. Esses 2 vetos, apesar deles, quais são os principais avanços da norma para garantia de direitos e de direcionamentos, né, de políticas para a população negra do Estado? O texto ele é muito amplo, né? Também queria destacar aqui que foi um texto construído a muitas mãos, foi altamente participativo a construção desse texto, com movimentos sociais, com as universidades, né? Com toda a militância do movimento negro de Minas Gerais. Então foi uma construção muito bonita e a gente avança no momento em que a gente apresenta uma proposta de texto que não é só indicativa, mas que vão ter ações que vão repercutir tanto na garantia dos direitos para a nossa população negra, mas também vai buscar reparação, né? Porque é um absurdo que a nossa população que veio aí nos navios negreiros, que trouxe, né, já veio numa situação de escravizados para cá, com todas as violências, perdas de vida, né, e que cuidamos de territórios, como são as comunidades quilombolas, que a gente não vai ser reparado nesse processo. Então, o Estatuto ele traz diretrizes para todas as políticas públicas, saúde, educação, infraestrutura, transporte. A recepção por parte do Estado foi positiva? Foi positiva, né? Foi boa. E agora a gente acompanha a implementação. Fiscalizar, né? Fiscalizar para que seja completamente implementado. Último assunto. Mas é uma vitória, viu? É importante destacar. É uma vitória porque o Estado de Minas Gerais ele vai avançar mais na garantia dos direitos da nossa população com o Estatuto. Era um dos poucos estados que ainda não tinha, né? Sim. É um estatuto dessa natureza. Um último assunto, deputada Ana Paula, a sucessão interna na sua legenda à rede. A imprensa vem noticiando uma disputa entre aliados da ministra Marina Silva e da ex-senadora Heloísa Helena pelo cargo aí de porta-voz nacional, que é o equivalente a um presidente do partido, né? E até a possibilidade de um terceiro grupo liderado pelo deputado de Pernambuco, Túlio Gadelha, né, deputado federal, entrar na briga. Quais são as principais diferenças, deputada Ana, divisões programáticas que têm movido esse embate? Olha, a Rede ele é um partido que nasce, né, surge no Brasil com o propósito de discutir a plataforma sustentabilista, né, propõe-se a construir políticas públicas com foco na sustentabilidade, com foco na proteção ambiental, com foco na justiça social e na justiça climática. Então, as divergências internas elas passam um pouco pelo foco central, que é a construção do nosso partido, né? Eu trabalho na perspectiva de que a gente possa ter o partido de forma mais harmônica possível, mais focada nos seus princípios e nos seus valores. Então, a questão partidária, ela está acontecendo nesse momento. Mais ligada, né, ao grupo da Marina Silva, a senhora, sim, né? Ligada ao grupo da Marina Silva, que traz ali as essências, né, e os princípios da nossa construção partidária. E que vem mostrando êxito, né, ao longo desses 10 anos de existência do nosso partido, né? O campo da Marina elegeu os deputados federais, os deputados estaduais, praticamente todos que o partido tem, assim como os deputados federais, né? Hoje, o grupo eleito que impulsiona o trabalho da rede é o grupo que está vinculado a esse campo, né? Então, é o grupo que vocaliza a rede, que faz com que as pessoas percebam a existência do nosso partido,
Pensa que a rede hoje tem o Túlio Gadelha como deputado federal, mas as ações que a rede consegue promover em âmbito federal, elas são tão grandiosas, especialmente nessa pauta que a gente defende, que as pessoas nem muitas vezes percebem que nós temos apenas o Túlio e a Marina como deputados federal, a Marina licenciada, coordenando um dos mais importantes ministérios do governo Lula. Ter só esses 2 deputados federais também é um indicativo que a direção atual partidária falhou em alguma medida? Sim, precisamos construir as estratégias para ampliar essa representatividade. Federação em vigor com o PSOL, último assunto mesmo, tende a ser mantida para as eleições de 2026 e como que a senhora avalia o funcionamento dela até aqui? Existe a discussão interna, né, dentro da rede, eu acompanho também a executiva nacional do partido. Então, a gente tem um grupo que vê com bons olhos a manutenção, inclusive o grupo majoritário que não vê com tão bons olhos assim a manutenção, mas essa é uma discussão que vai ficar para depois do nosso Congresso. A questão da federação ela ainda vai ser discutida até o ano que vem, 2026, né, às vésperas da eleição. Acredito que no contexto geral da rede, do nosso partido, a gente precisa construir uma perspectiva de federação até para ter efetivamente uma perspectiva de ampliar a presença nos espaços eletivos no Brasil. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Deputada Ana Paula, sucesso também à frente das missões na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e no seu mandato parlamentar. Obrigada, Marco. Sempre à disposição. E segue a gente aí nas redes sociais para vocês acompanharem mais o nosso trabalho. Eu conversei com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Falamos sobre o foco do programa institucional Sempre Vivas em 2025, voltado para os impactos das mudanças climáticas sobre as mulheres e as contribuições que elas dão ao enfrentamento da questão, e ainda de disputas internas em curso na legenda da deputada. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.